Rádio. A rádio oficial de quem investe. Ô Sanita, bem-vindo, meu parceiro. Comentário geral que eu posso te endereçar é que a gente vê uma curva de juros mais próxima da estabilidade, uma moeda americana que, apesar de ter perdido parte do fôlego, mantém viés de baixa, e um Indifut que, apesar de ter perdido parte do fôlego de alta, mantém viés altista, 0,18%, 112.560. Ao que tudo indica, se a gente tiver um encorpamento desta fotografia, tende a ser um bom dia para quem está comprado. Quais foram os papéis que você separou? Os destaques de baixa e os destaques de alta de ontem para hoje, meu caro Sanita? Bem-vindo e bom dia. Bom dia, hoje é um dia mais aí de expectativa, né, em relação ao desenvolvimento de uma potencial correção que a gente viu forte na sexta e ontem. Contudo, a gente viu o nosso mercado aí ficando mais forte do que o mercado americano, né? Então dá um alento aí de que pode ter sido só um respiro técnico mesmo, e a partir aí de o mercado diminui a sua aversão a risco, a gente veja novamente a nossa bolsa para cima e o dólar, né, que vem trazendo um movimento baixista já desde ontem, um dia que tinha tudo para um dólar estressado, né, aquela aversão a risco toda, e a gente viu o dólar caindo. Então seguimos com esse movimento de baixa aí no dólar e de alta no índice, mas com uma correçãozinha no meio do caminho, natural e saudável aí, para que a gente dê um respiro técnico, né? É extremamente natural esses movimentos. Bom, destaque de alta de hoje, né? O primeiro aqui, Americanas, uma belíssima alta ontem de 22,5%, o maior volume do papel aí, se não me engano, da história. É um papel que a gente comentou diversas vezes, foi um pedido recorrente, tanto aqui no Expresso da Manhã quanto no Expresso da Tarde, lá no fechamento de mercado, porque é uma empresa que estava atrasada em relação aos seus pares, né? Especialmente a gente toma como pares aí Magalu e Via, e ela tinha, né, subido muito forte na segunda-feira da semana passada, como todo varejo, tentando mostrar uma reação, e aí devolveu tudo nos 4 dias subsequentes. Aí veio a notícia, a gente abordou aqui também ontem pela manhã, né, da troca do CEO, o papel subiu forte, fechou na máxima, e agora tem tudo para vir buscar essa região dos 17,5. Ali vai ser uma região importantíssima, dada que se rompido esses 17,5, a gente tem uma leitura de um fundo duplo e o potencial alvo lá nos R$23, então vale colocar no radar aí Americanas. Outro destaque de alta ontem foi Porto Belo, uma empresa aí que se recuperou muito bem, né? Pouco caiu em relação ao seu topo de abril, né? Já está chegando, inclusive, ali no topo de abril, e esse topo de abril também foi quase o topo ali do final do ano passado, então é uma empresa que está se comportando muito bem. Nessa pernada de alta aí, o papel já apresentou uma valorização de 71%. Havia corrigido ali na quinta-feira forte, na sexta ficou basicamente no 0 a 0 e ontem já voltou a mostrar força com um candle aí de volume acima da média, tá? Então o papel mostra muita força para a continuação do seu movimento. Tem essa resistência imediata aí na faixa dos 9,80, 9,90, e depois o papel fica livre para buscar aí essa região dos 10,5 ali, um topinho de dezembro do ano passado, e já vai começar a mirar patamares do ano passado. Então um papel que está bem forte aí no curto prazo, acredito sim que vai ter espaço para buscar uma região intermediária aí no decorrer das próximas semanas, lá para a faixa dos 11,5 a 11,70, um belo destaque também de alta de ontem. E o outro destaque, o último destaque de alta aqui foi Even, uma empresa aí do setor imobiliário. A gente abordou inclusive ela, né, nos últimos pregões, que tinha feito correções aqui. Correção veio até a média de 21, ontem deixou um candle pequenininho, um martelinho em cima da média de 21, ativou ontem aí um PC de compra, volume melhorou, vamos ver se o papel faz esse movimento, rompe esse topo aí de agosto, né, estabelecido ali no dia 10 de agosto, na faixa dos 6,69, e aí vai começar a apontar ali para uma região de topo lá de fevereiro, onde o papel chegou a bater 7,66. Segue bem interessante para a recuperação, não está eufórico, não está esticado, o papel fizer esse movimento aí, leitor inclusive de Master Bandeira, tem tudo para no decorrer das próximas semanas buscar lá os 7,60. Bom, esses foram os destaques de alta. Destaque de baixa, inclusive foi um papel que foi pedido algumas vezes também aqui nos últimos dias, que é a Domo, né? Setor aí petrolífero, o papel vinha numa tendência de alta, se não me engano, eu falei inclusive ontem também aqui do papel, foi um pedido de um ouvinte, e eu disse que é um papel extremamente volátil, estava numa tendência de alta, mas precisava romper esses topos para confirmar uma nova pernada rumo à máxima ali do mês de maio, no R$1,94. Ontem o papel caiu forte, com o volume, né, bem acima da média, aí praticamente 3 vezes a média,
caiu 8,28, fechou na mínima, então muita atenção para quem tem posição no papel, tá? Confirmando aqui perda da média de 50 períodos, ali num R$1,51. O papel pode começar uma queda mais expressiva, inicialmente ali para a faixa do 1,30, depois a faixa do 1,12, ali na média de 200. Então o negócio ficou esquisito aí para Domo, é um papel extremamente volátil, então quem tem posição tem que tomar cuidado com isso. Um papel que vem decepcionando bastante quem acredita aí na alta do varejo é Petz, né? Veio pelo seu quinto pregão consecutivo de queda, ontem caiu forte, mais de 7%, volume acima da média, e é um papel que está com cara aí, né? Já chegou nessa região de suporte intermediário nos 9,42, é um papel que está deixando aí todos os indícios que pode vir testar novamente a mínima histórica no R$8,83. Para voltar a mostrar aí qualquer ponto de compra, precisa voltar ao zigue-zague ascendente e romper, né, esse topo aqui do mês de agosto, onde chegou a bater 2 vezes ali no patamar dos 12,20, tá? Então, à medida que o papel consiga romper aqui, aí sim vai dar um sinal mais claro para compra, tá? Tá muito pesado nesse momento e pode voltar a testar a mínima histórica. Então, para quem tá de fora e quer entrar, eu entraria só se rompesse essa faixa dos 12,20 e talvez, se o papel vier estressar novamente hoje com uma queda forte, essa região de mínima histórica, especialmente quem está olhando para um carrego aí, alguns meses, eu acho que é um patamar de preço bastante interessante para se começar a montar posição em Petz. Espaço laser está indo para o mesmo caminho, né? Frustrando aí quem estava esperando a continuação dessa tendência de alta. A gente tinha um canal aqui que foi perdido no decorrer dos últimos pregões, e agora o papel está vindo num movimento muito parecido com o Petz, vim testar essa região intermediária de suporte ali nos 2,20, e depois, quem sabe, o papel volte novamente a testar a mínima histórica nos R$2,04. Compras somente se o papel voltar ali para cima da faixa dos 3,10, 3,20. Muito parecido o gráfico com o Petz aí, e as duas, né, decepcionando nesse curto prazo, dado que muitas do setor de varejo e consumo começaram a andar e elas frustraram esse movimento altista. Então são cenários aí, alguns cenários diferentes para vários papéis que continuam com uma simetria muito boa, né, devido à queda que eles tiveram das suas máximas, mas para quem é mais curto prazista, a gente tem que olhar muito forte o movimento técnico, pontos de entrada mais assertivos para você realmente não ficar decepcionado, né? Vendo a grama do vizinho crescer e a sua tá paradinha lá. E a gente faz isso no dia a dia, como faz qualquer ser humano tem a tendência de fazer. Tem que ficar atento para não escorregar nesses vieses. 9h51, Sanito, eu já separei uma pergunta para você. Antes o Diego sinalizou que tem informação. Qual é, hein, Diego? Primeiro que são 9h51 e... Eu vou fazer um leilão. Já estão tendo leilão aí nos papéis aqui no Ibovespa. Mas a informação que eu queria trazer, Léo, é porque virou totalmente lá no pré-mercado americano. Todos os índices caindo agora. O Nasdaq é o único mais próximo assim da estabilidade, 0,04% de recuo, mas os outros têm uma tendência um pouco maior aí de queda, tá? O S&P futuro agora caindo 0,10% e o Dow Jones futuro no recuo de 0,13% e acelerando aos poucos essa queda aí. Então vamos ver como é que vão se comportar aí os índices, né, do pré-mercado americano nos próximos minutos e ver se eles vão realmente engatar essa marcha ré ou se vão se manter aí no 0-0 próximo da estabilidade. Sanita, o Wellington Barbosa passou aqui pelo nosso chat do YouTube e chegou a perguntar: vocês vão comentar a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional ontem? Fizemos isso amplamente já, Wellington, na primeira faixa, na primeira hora do programa, mas natural que a gente enderece esse assunto para os nossos contribuidores. Então, Sanita, independente da performance ou do mérito da entrevista em si, a pergunta que eu te faço é objetiva e pragmática. Você acredita que essa entrevista vai fazer preço no pregão que começa em 8 minutos? Eu acho que não, foi dentro do esperado. Acho que o Bolsonaro já tinha a ideia de que ia ser uma guerra ali mesmo, né? Eles estão lá exatamente para provocar, para tentar fazer os candidatos ali, né, entrarem em contradição e escorregar. Ele foi bem, Bolsonaro, mas acho que não faz preço, não. Talvez se ele fosse muito mal, faria preço negativo, mas não vejo fazendo preço positivo, não. O Ricardo tá por aqui, o Ertili também, a Flávia passeando para mandar aquele alô e pedindo para você, Sanita, comentar sobre Azul. Vou selecionar, ela pede 3 papéis, como não vai dar tempo dos 3, vou selecionar Azul, mais uma das aéreas para você comentar.
Azul vem de uma pernada boa de alta aí, né, das suas mínimas até a máxima, que o papel recuperou 62% do que havia perdido aí nos últimos meses, e agora vem de uma correçãozinha, caiu aí na quinta-feira 2,59, caiu na sexta mais de 7%, quase 8%, e ontem novamente uma queda de 1,81. Por enquanto uma correção técnica aí dessa pernada de alta, média de 21 está subindo, se segurando na faixa dos 14 e pouquinho ali e voltando a apresentar, né, especialmente o padrão como apresentou ontem no martelinho, pode ser uma região interessante para quem gosta do setor tentar capturar uma pernada de alta. A gente sempre tem que olhar o cenário macro aí, então a gente está olhando um petróleo que tá querendo estabelecer uma tendência mais baixista, mas ontem decepcionou, né? Ontem estava caindo forte, 3,5, acabou fechando positivo, hoje novamente em alta, a gente sabe, petróleo para cima não é um bom indício para as aéreas, tá? O dólar ali tá num viés mais baixista, é verdade, mas não tá ainda acelerando esse viés, então tá, inclusive fez um repique nos últimos dias, então é um setor que eu não me agrada muito, eu ficaria de fora no momento, mas se corrigir, começar a mostrar força em cima da média de 21, há espaço para nova pernada, para buscar ali as retrações de 50, no caso do Azul, que fica ali nos 18,60, depois 20,40, né? E aí, vencendo essas regiões, a gente começa a apontar para o topo de abril, assim como muitos papéis que eu abordo aqui que fizeram topo, o Azul também fez ali, final de março, início de abril, na faixa dos 26, 26 e 20. É uma empresa que tem espaço para recuperação, mas tecnicamente aguardaria um pouquinho mais para ter essa convicção de entrada. Sanita, destaque que merece urgente no painel Mover Pro e tem tudo a ver com petróleo. Irã desistiu de algumas exigências para acordo nuclear, diz a autoridade americana, autoridade dos Estados Unidos. Atenção, nobre investidor e investidora, traders de todo o país, para a contextualização deste snap. Esta informação é da agência Reuters, reverbera no painel Mover Pro. O Irã desistiu de algumas exigências para acordo nuclear. A autoridade americana assim declara. A desistência do Irã de algumas das exigências aproxima o acordo. Irã não vai pedir mais que a IAEA feche investigações contra o país, segundo fontes. Então atenção, porque o SNAP, o highlight complementar ao urgente, é o mais importante para a gente dar sentido ao urgente em si. O urgente é que houve desistência por parte dos iranianos no caso de algumas exigências. E o snap complementar é que esta desistência do Irã de algumas exigências aproxima acordo. Então, um desavisado poderia pegar o urgente e falar: Irã desistiu de algumas exigências para acordo nuclear, então o acordo nuclear vai moiar. E não. O complemento sugere o oposto, que o acordo está mais próximo em função dessas desistências. Eu quero lembrar que se houver o acordo nuclear, ou seja, se Estados Unidos e Irã, ou mais do que isso, né? Se Irã e Ocidente como um todo acordarem uma regulamentação maior ou um cuidado maior no manejo das armas nucleares, o que havia sido parcialmente abandonado, uma das consequências é a retirada de restrições para a produção do petróleo ou para o escoamento do petróleo iraniano. Então, em resumo, se esse acordo sair, você tem um aumento na produção do petróleo, do escoamento do petróleo, e com isso a tendência é que o preço baixe. Diego Kerber me complementa e traz a fotografia da commodity do petróleo que tende a reagir a esse fato. Pois não, Diego? Pois é, apesar dessa notícia, Léo, o petróleo não arredou muito o pé do acelerador, não. Continua avançando 1,34% no dia, está em $97,77 o preço do barril do petróleo Brent. No caso do WTI, a alta ainda é maior, 1,54% de alta, $91,75 é o preço do barril do petróleo WTI. Então, por enquanto, não tem uma reação de arrefecimento das altas ou até de queda no petróleo com essa notícia, que tende a aumentar a oferta de petróleo, que é um dos pontos que mais tem feito, né, o preço do petróleo ser tão volátil e muitas vezes subir. Então vamos ficar de olho como é que vai se comportar aí o preço do petróleo neste momento, Léo. 9h57, Sanita, vamos falar então agora para o Samir Rosa, nosso amigo aqui, ó, de AESB3. Diga lá, Sanita. Olá, AESB 3, a gente teve uma queda aí nos últimos pregões, ontem caiu 1,50%,
uma leitura aí, né, de um viés que estava indefinido, começando a mostrar um viés baixista. Perder esse fundo aqui, né, que estabelecido aqui no mês de agosto, no dia 15, no dia 12 ali, na faixa do 9,68, vai ficar feio o papel, podendo projetar, né, um alvo total desse pivôzão aqui, ali uma região dos R$ 9,04, ficaria bem pesado o papel, né, que ficou muito tempo de lado e agora já começa um viés mais baixista. Tanto é que a gente pega, né, esse topinho aí de março, a gente já vê o papel fazendo topos e fundos mais baixos, então segue com viés baixista, ficaria de fora. Talvez, inclusive, daria para fazer um fund, né? Acreditando que o viés baixista aqui estabeleça, ou seja, vender a ESB e tentar pegar uma outra que tem uma simetria mais positiva, dado que o sinal aqui está bem feio. Mas precisaria perder, né, efetivamente, para continuar esse viés mais forte de queda da região dos 9,68. Só volta a trazer uma expectativa positiva se voltar ali mostrar força e romper a média de 200, que foi o topo aqui também do mês de agosto. Perfeito, Sanita. Vamos então com algumas mensagens que chegaram aqui no nosso WhatsApp. Primeiro mandar um salve pro Gustavo Gangana, que já mandou um salve, like 215 no YouTube. Inclusive, se você ainda não deu o seu like, deixa seu like aqui embaixo na nossa transmissão. Um abraço também pro nosso ouvinte Daniel, que mandou bom dia, a informação é tudo. Tô ligado com vocês desde manhã até a tarde. E aí eu tenho uma pergunta pro Guilherme Cunha, a gente pode até fazer para ele depois. Mas tem algumas perguntas que chegaram no nosso chat aqui do Station, ô Sanita. E a pergunta aqui é do Igor Sampaio Souza. Ele te pergunta de Banco do Brasil e 3tentos. Então vamos começar com o Banco do Brasil, Sanita? O Banco do Brasil segue muito forte, né? Tava realmente esticado, patamares de sobrecompra, né? Esse nível de FR aqui chegou mais de 90, só foi compatível ali com o nível de euforia que a gente viu em 2016 com o impeachment ali da Dilma, tá? Então realmente muito esticado, muito eufórico o papel e aí corrigiu, normal, natural que isso acontecesse. Correção de alguns pregões, o papel vem estressar a média de 9, ontem estava caindo, se recuperou, fechou positivo, então o papel tá muito forte, não vejo aí trigger para shorts, mas obviamente estava muito esticado, corrigiu agora, vamos ver se o papel volta a mostrar força para buscar novamente a região de máxima aqui, né? O papel chegou a bater aí no dia 12, R$ 43,49 e a sua máxima histórica está um pouquinho ali para cima, né? Distribuiu dividendos, então deixa eu fazer o ajuste aqui da sua máxima histórica, foi ali no no ano de 2019 e 2021 também chegou muito próximo desse patamar aí, 44,73 aqui, né, foi a máxima em 2021, 44,99 foi a máxima em 2019. O papel está muito próximo de chegar ali, assim como o Petrobras renovou o máximo, acredito que o Banco do Brasil vai renovar a hora ou outra, segue muito forte, especialmente, né, a gente fala sempre do conteúdo do componente eleitoral aqui, se o Bolsonaro começar a se emparelhar mais com o Lula, passar à frente das pesquisas, obviamente empresas estatais como o Petro e Banco do Brasil tendem a continuar muito forte, como já vem mostrando nesses últimos meses. E qual que era a outra, Keber? Era 3tentos, Sanita. 3tentos. 3tentos aí apresentou uma alta expressiva ontem, belíssimo volume, né? 4,35 de alta e já vinha de um forte rally. O papel se valorizou desde a sua mínima de julho para cá, 37%. O papel que sofreu bem também desde o topo aí de março, né? Teve aquela puxada aí lá em fevereiro com todo o cenário de guerra, explosão de commodities e agora, depois de uma tendência baixista de recuo, o papel volta a apresentar aí uma boa simetria para a sua recuperação. Então aqui rompendo essa região dos 10,70, 10,80, que foi um topinho aqui, né, do mês de setembro, outubro do ano passado, um fundo anterior, o papel vai ter espaço para buscar a região dos 12,20 a R$13, né, que foi a máxima histórica. Tá muito bem, caiu pouco em relação a outros papéis, né, que começaram o IPO recente. A gente teve em julho ali de 2021 o IPO da 3tentos e ela segue muito bem agora no curto prazo, apontando aí para uma tendência forte e para cima. Tá bem legal aí de você vai lá entrada no papel, né? Obviamente a simetria não é mais a mesma para quem entrou aqui no rompimento, quem pegou lá embaixo, mas o papel segue numa tendência bonita, podendo apontar ali para a máxima histórica nas próximas semanas na faixa dos R$13. 10,2 pro Edemilson Moreira, pro Feijão que tá na área por aqui, pra Kim Lux, Samir Rosa, super de olho nas dicas que o Sanita passa com base nos gráficos, assim como o Game Invest e o Beto Raiz, 1970. Davi Jorge também na área, assim como o Ike Grafista. O Juber tá pedindo que você fale sobre VEG, Sanita. WEG3, VEG pra galera.
TEG se recuperou muito bem, né, da sua queda que aconteceu também de abril para cá, deixou mínima ali em julho, fez um OCOI e buscou o alvo, né? A gente tava de olho aí no OCOI, no papel, buscou um alvo ali 30,5, foi até um pouquinho além, deixou topo nessa região dos R$ 31, média de 200 passando por ali, o papel caiu forte, né? Tanto na sexta-feira quanto ontem, mas por enquanto é uma correção natural dessa pernada, segurando nessa região aí dos 29, um pouquinho mais para baixo ali tem a média de 100 nos 28, nessa região começa a ficar novamente atrativa aí para avaliar a entrada, mas aí para o papel adiante ele vai ter que romper esse topo forte aqui nos 31. E rompendo, é um papel que pode facilmente buscar ali uma região intermediária dos R$ 33, depois o topo de abril na faixa dos 35,80. Excelente empresa, que tem a simetria para continuar subindo, especialmente se corrigir um pouquinho mais aí, vai ficar mais atrativa para a entrada. Já, cobertura completa do mercado à vista. Já vou pro chorinho aqui do nosso chat do YouTube pra gente mandar um abração pra galera que quer saber de Oi. E olha que tem gente, hein? O Ricardo Fiestas tá querendo saber de Oi, assim como a Laura Ferrati. Então bora lá falar de Oi com um gancho, viu, Sanita? A Oi vendeu 8.000 torres de telefonia fixa para Highline por 1,7 bilhão de reais. A empresa venceu o leilão realizado ontem e planeja concluir a operação até o fim deste ano, de acordo com o diretor de estratégia e novos negócios da Highline, Luiz Minoru Shibata. E o que Oi BR3 diz para você aí no gráfico, hein, Sanita? Às vezes que o pessoal me fala de Oi, né, eu falo sempre a mesma coisa. É legal você colocar 1% ali do seu PL e fechar, tirar o ticker do home broker e olhar daqui a alguns meses, alguns anos. É uma empresa muito complicada, né, um caso de turnaround aí. Tecnicamente não tem entrada também, a gente está desenhando aqui um triângulo simétrico, topos mais baixos, fundos mais altos. Eu só vejo a entrada, esse papel voltar para cima do 0,65 e aí pode buscar 0,75, né, que é uma região de topo aí. E depois, caso mostre realmente uma tendência mais forte, tem espaço para buscar o 0,95. Mas é uma penny stock, né, 1 centavo para cima já cai 2%, 1 centavo para baixo, 1 centavo para baixo cai 2%, 1 centavo para cima sobe 2%. É um case muito complexo, eu acho que tem coisa muito melhor para se investir no curto prazo, empresas extremamente de qualidade baratas, então o Oi é um caso que eu colocaria um percentual pequenininho ali do PL e olharia daqui a alguns meses, alguns anos, tá? E tecnicamente também para quem gosta de swing trade, trades mais rápidos, não tem nada até que o papel quebre esse triângulo simétrico, aí pode buscar, como eu disse, a região 0,75. Eu acho muito complexo, muito risco para pouco retorno, ficaria de fora. São 10h05, chorinho do seu lado aí, Diego que tá de olho no WhatsApp e também no chat da Station. Pois é, o mesmo pedido tanto na Station quanto no WhatsApp, ô Sanita. O Thiago Carvalho pergunta na Station e a Natália aqui no nosso WhatsApp de CVC. Vamos de turismo. CVC pouco recuperou, né? Se a gente pega aéreas, geralmente elas têm uma correlação, aéreas sobem, área de turismo aí com CVC também sobe, né? Mas CVC decepcionou, começou só uma pernadinha de alta aqui, dessa mínima, né? Subiu ali 30%, né? Pra gente pegar o movimento máximo, mas bateu cabeça na média de 50 e não conseguiu ir embora. Esperava-se que o papel fizesse um pivô, aí sim teria espaço para buscar a faixa dos 9,70, R$10, mas decepcionou, caiu aí do meio da semana passada para cá. Hoje ali o papel vai subindo, né, 1,5, mas nenhum sinal ainda para entrada, apenas quando romper essa região aqui de topo das últimas semanas na faixa dos R$8 a 8,20. Aí sim começa a ficar um pouquinho melhor para o papel desenvolver seu movimento. Mas também acho que é um caso complicado, o setor de turismo, apesar de ter muita gente querendo viajar, a gente segue com os custos altíssimos, né? Quem já tentou reservar passagem para o final do ano sabe que passagem está caríssima, a gente segue com o dólar estressado, os combustíveis ainda altos, então acho que a margem aí de CVC deve estar bem complexa no curto prazo. Eu acho que também tem cases melhores, mas vai recuperar, sim. Nesse caso de você estar olhando para carrego, eu acho que vale a pena começar a fazer aportes nesses níveis aí, dado que a empresa caiu, né, muito forte. A gente pega só do topo de abril para cá, a empresa se desvalorizou ali 65%. Então sim, tem espaço para recuperação, mas acho que segue complexo no curto prazo, talvez aí fazendo pequenos aportes no decorrer do tempo para tentar carregar, acho que faz mais sentido. E se perder essa região dos 6,30, aí o papel vai apresentar suporte só lá na mínima do Covid, nos 4,70. Então bem complexo o case, também ficaria de fora, dado que tem empresas muito mais fortes aí e com melhores fundamentos desse curto prazo. Às 10h07, antes do nosso mergulho, da nossa transição para o mercado à vista,
Tem um último chorinho aqui dela que é fiel ouvinte, investidora trader da TC Rádio, a Sandrinha, a Sandra Regina Ferreira, tá pedindo BBSE3. Pra gente fechar então, Sanita, e aí o mergulho no mercado à vista. Pô, a BB Seguridade, né, apresentou um forte rally, né, nos últimos meses aí, um papel que já vinha em tendência, a gente pegar o histórico do papel, né, olha só, puxada, descanso técnico, puxada, e aqui foi o período que ele ficou um pouco mais travado, né, congestionou, ficou alguns meses de lado, mas à medida que rompeu foi embora. O papel segue muito forte, mas não vejo tanta simetria para entrada nesses níveis. O papel já está muito próximo aí de máximas de 2020, pré-crash do coronavírus, tecnicamente ainda deve continuar assim sua tendência, né, zigue-zague ascendente, tá numa região que a relação risco-retorno é boa, no sentido de que o stop é baratinho, coloca um stop ali de 5, 8% e tenta capturar essa pernada, pelo menos até esse topo, tá? Mas eu acho que a simetria maior, a simetria melhor aí está em mercado interno, mas obviamente para compor carteira eu acho muito interessante papéis em franca tendência de alta, como é o caso de BBSE. Ficaria atento à possibilidade de o papel vir corrigir um pouquinho mais, testar essa região de fundo aí nos 27 e depois a média de 50 ali nos 26 e 40. Mas está bem forte, né, nesse curto prazo, BBSE. Obrigado, Sanita. Receba o nosso abraço. Até amanhã. Valeu, até amanhã, gente. Tamo junto. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.